Tirone, eu tô conversando. Eu acho que não ficou muito claro, né? Moura, um momento meio estranho, né? De fazer isso, sei lá. Tipo, sei lá, na parada. Ou né, antes da viagem para o Mundial. Olha, nós vamos redimensionar nossa comissão técnica e tudo mais, avaliamos. Eu acho que essa troca, que é uma troca em tese de um auxiliar técnico, primeiro que é uma estreia, né? O Felipe Luiz está contratando... Felipe Luiz está no seu primeiro trabalho num time profissional, está contratando uma pessoa que não tem experiência, está estreando na função. Rodrigo Caio. Isso. No meio de algumas ponderações que a gente já enxerga do recorte do trabalho. Questões físicas, excesso de lesão, sistema de jogo. E uma pressão numa das competições, a Libertadores, né? Então, eu acho que a gente talvez não tivesse a dimensão do que seria o primeiro ano do Felipe Luiz como técnico, as novidades, os imprevistos, porque o final do Flamengo com o comando dele no ano passado foi espetacular. Então parecia que o cara sabe tudo, o cara domina tudo, o cara, né? E na verdade ele pegou o recorte final da temporada, foi brilhante mesmo. Só perdeu aquele jogo pro Fluminense, o time jogou bem, o time aguentou, o time tinha um gás. E agora, talvez a única coisa que tenha funcionado perfeitamente no planejamento do Flamengo, já que a gente discutiu tanto o planejamento do São Paulo, seja essa questão do Arrascaeta, que está sobrevivendo de alguma forma e decidindo jogos como há muito tempo não fazia, por uma preparação específica física. Ele e o De La Cruz tiveram isso, o De La Cruz nem tanto, mas ele, nesse momento em que o Flamengo está oscilando, ele continua fazendo o gol do 1-0, o gol de não sei o quê, o gol na Libertadores, o gol do Brasileiro, mas o resto não deu certo como eles imaginavam. Acho que a formatação do elenco, algumas posições carentes, talvez o Léo Ortiz tenha que jogar improvisado de volante, porque não tem volante. Aí os garotos, o Massini falou, isso é Flamengo, não é São Paulo, não. Dificuldade de colocar os garotos que trabalharam com o Felipe Luiz, mas ele sabe como funciona a torcida do Flamengo. Aí também. o Incauto fala assim, mas deu certo contra o Botafogo da Paraíba. O moleque lá entrou e fez o gol. Bom menino, hein? Agora, contra o Bahia, complicou o jogo. Você viu o jogo? Dá certo contra o Botafogo da Paraíba num ambiente completamente favorável, né? Foi em São Luís, torcida do Flamengo gigante. Qualquer jogador que entrar do Flamengo é maravilhoso. Para jogar contra a LDU lá, se ele tem a dúvida, o Everton, o menino da base, que pega na bola e a torcida vai e improvisar o Léo Ortiz, ele vai improvisar o Léo Ortiz. Porque o Everton vai pegar na bola e os caras vão Então, essa semana é muito importante, cara. Quinta-feira é uma decisão. O Flamengo se complicou na Libertadores desde que fez a opção errada da comissão técnica no jogo contra o Sertal Córdoba. E no final de semana tem um clássico Botafogo que o ano passado comeu o bolo que o Flamengo tinha esperança de comer, né? Então não é uma semana simples para o Flamengo, nem para o Felipe Luiz, ainda mais com a sombra do Jorge Jesus. E depois tem o Palmeiras. E depois, no Brasil, tem o Palmeiras. Entre isso, tem o jogo de volta com o Botafogo da Paraíba, mas depois é o Palmeiras. Então é LDU, tem que ganhar. Botafogo, desafio. Tem que ganhar. Se quiser continuar acompanhando o Palmeiras do Brasileiro, tem que ganhar. Botafogo da Paraíba, tudo bem, dá para revezar. E o Palmeiras no clássico, no confronto direto daqui a 10 dias. E depois tem Mundial. E o Mundial em seguida. Porque não basta também ao Flamengo chegar e... O Flamengo tem que ir para as oitavas Mundial. Sim, sim, mas até lá é o objetivo parecido com o do Palmeiras, certo? Se classificar na Libertadores, de preferência em primeiro já não é fácil, o Palmeiras já está classificado. Acompanhar o Palmeiras na briga pela liderança do Brasileiro, então não deixar desgarrar e se classificar na Copa do Brasil. Até agora, só classificar na Copa do Brasil. Só 1,5 dos objetivos seja conquistado até o meio do ano. E detalhe, acompanhar o Palmeiras é ter o entendimento que na volta da Copa do Mundo de Clubes, que é assim que é para ser chamada a partir de agora, a FIFA pediu e tal,
o Palmeiras vai ter uma tabela com todos os piores times do campeonato. Sim. E se o Flamengo já estiver longe, a tendência é abrir. Então, ou ele encosta de vez agora e fica ali, e aí vê o que faz depois. E a outra coisa é, não adianta a tal da Copa do Mundo de Clubes estar mexendo com os envolvidos como deveria ser mesmo. Por exemplo, o Flamengo, o planejamento é pro Plata, não é o Palmeiras, é a LDU, é voltar... É cuidar dele para que ele fique bem na Copa do Mundo. O Vinha também, a mesma coisa tal. Então vira um balizamento ali de recuperação dos jogadores também. O Pedro numa condição melhor ainda, para estar em condição melhor para a Copa do Mundo de Clubes. Então ele... Mas o Palmeiras fez mais bem feito esse ano do que o Flamengo. Claro. Porque o departamento médico... Mas é porque o Flamengo comprou o terreno. Sim. Essa é a diferença. Não é porque o Flamengo foi... voto de castidade. Não foi, não. Porque se meteu numa confusão. Poderia não se meter ou se meter depois. Enfim, veja. Hoje o departamento médico do Palmeiras está zerado. Hoje. Nem o Bruno Rodrigues está mais lá. Está mais lá. Sim. Então, a tendência, talvez tenha mais um ou dois, que até lá tem mais um mês... Mas a tendência é que esteja todo mundo em ordem lá. E o elenco está montado. Está pronto. Gostem ou não, se é bom ou se é ruim, é outra discussão. Está montado e está pronto até lá. Não vai sair ninguém até o Mundial. O Flamengo tem uma possibilidade, estão falando em contratar gente. Não, mas vai... Acho que isso já estou contando com isso, né?